Leonor Valente caminhava pelo corredor do escritório no centro de Lisboa, sentindo como se os seus pés mal tocassem no chão. O seu coração batia com força de tanta felicidade, e o seu rosto exibia um sorriso que os seus colegas notaram imediatamente, respondendo com os seus próprios sorrisos. Tinha acabado de sair do gabinete da direção, onde o diretor Pereira lhe tinha apertado a mão e dito as palavras que ela esperava ouvir há 3 anos. Parabéns, Leonor. A partir de 1 de outubro, será a nova diretora do departamento de marketing. Foram 3 anos de trabalho árduo, de noites sem dormir passadas a trabalhar em projetos, de apresentações onde provou a sua competência vezes sem conta. 3 anos durante os quais outros ficaram com o crédito das suas ideias, interrompendo-a em reuniões quando parecia que ela nunca conseguiria quebrar aquele teto de vidro invisível. E agora tinha conseguido. Os colegas davam-lhe os parabéns à medida que ela passava. A Beatriz da contabilidade abraçou-a com tanta força que Leonor quase ficou sem fôlego. O Diogo da informática piscou-lhe o olho e fez um sinal de aprovação com o polegar. Até a dona Dolores, a chefe de escritório perpetuamente mal-humorada, acenou com a cabeça num gesto que se assemelhava à aprovação. Muito bem, resmungou ela. Mereceu. Leonor olhou para o relógio. Eram 16h30. Normalmente nunca saía antes das 19h, mas hoje o diretor Pereira tinha-a deixado sair mais cedo. Vá lá, vá celebrar. Dias como este não acontecem todos os anos. Ela reuniu as suas coisas, guardando as pastas que planeava estudar em casa na sua carteira, embora compreendesse perfeitamente que dificilmente lhes pegaria hoje. Hoje ela só queria estar feliz, ligar à mãe, contar ao seu marido Miguel, talvez abrir aquela garrafa de espumante que estava no frigorífico desde a passagem de ano. Estava calor lá fora. O final de setembro revelara-se invulgarmente ameno, quase primaveril. O sol descia em direção ao horizonte, prometendo um final de tarde quente na cidade. Leonor tirou a sua gabardine leve e colocou-a sobre o braço. Queria respirar fundo, sentir o ar encher-lhe os pulmões, sentir como a vida lhe mostrava finalmente o seu lado bom. Decidiu ir a pé. Eram apenas 20 minutos, mas hoje a caminhada parecia um presente. Os carros passavam velozes, as pessoas apressavam-se nas suas rotinas, mas Leonor parecia flutuar na sua própria bolha de felicidade. O telemóvel na sua carteira vibrou. Uma mensagem da mãe. Como estás, querida? Leonor sorriu. Dir-lhe-ia com certeza logo à noite. O supermercado Avenida na esquina era o mesmo de sempre. O letreiro luminoso, as portas automáticas, uma exposição de artigos em promoção à entrada. Leonor estava prestes a passar quando ouviu uma voz masculina alta. Já te disse para desapareceres. Isto não é a sopa dos pobres. Ela virou-se. À entrada do supermercado, um segurança corpulento de casaco de farda empurrava bruscamente uma mulher que segurava um bebê para a rua. A mulher tropeçou na soleira da porta, conseguindo a custo segurar a criança. O segurança empurrou-a novamente, com mais força. Rua! Quantas vezes tenho de dizer? Todos os dias a mesma coisa. A mulher não gritou, não resistiu. Apenas apertou o bebê contra o peito e deu alguns passos para trás. O recém-nascido estava embrulhado num casaco velho, com o rosto pálido, quase cinzento. O bebê não chorava, e isso era mais terrível do que qualquer grito. Leonor paralisou. Os transeuntes contornavam a cena, alguns virando a cabeça, outros apressando o passo. Alguém abanou a cabeça, outra pessoa franziu a testa, mas ninguém parou. O segurança voltou para dentro do supermercado e a porta bateu atrás dele. A mulher continuou encostada à parede, embalando cuidadosamente a criança. Leonor aproximou-se dela. A mulher era jovem, talvez com 25 anos no máximo. Olhos escuros, longos cabelos escuros apanhados numa trança, roupas velhas, mas não sujas, e sapatilhas gastas nos pés. Não estava a estender a mão, não estava a pedir nada. Estava apenas ali parada, a olhar para um ponto além de Leonor, embalando suavemente o bebê. Posso ajudar? Leonor ouviu a sua própria voz como se viesse de longe. A mulher virou lentamente o olhar para ela, sem emoção, como se pesasse se valia a pena responder. Água, disse em voz baixa, com a voz rouca. O bebê precisa de água. A sua voz era calma, cansada,
sem drama ou súplica, apenas a constatação de um facto. Leonor acenou com a cabeça e entrou rapidamente no supermercado. O segurança seguiu-a com um olhar hostil, mas não disse nada. Ela pegou numa garrafa de água para bebê, leite em pó, um pacote de bolachas Maria, boiões de comida para bebê e bananas. Na caixa, a operadora passou os artigos mecanicamente sem olhar para ela. 85,60 euros. Leonor passou o cartão, pegou no saco e saiu. A mulher continuava no mesmo sítio. Leonor aproximou-se e estendeu-lhe as compras. Aqui tem, para o bebê. Depois, Leonor abriu a carteira e tirou uma nota nova de 100 euros. Estendeu-a à jovem mulher. A mulher olhou para o saco, pegou na nota e depois olhou para Leonor. Um olhar longo e pesado. Depois disse suavemente: Obrigada. Poucas pessoas param. Leonor abriu a boca para dizer algo banal, como de nada ou vai ficar tudo bem. Mas a mulher, de repente, deu um passo em frente. O seu olhar tornou-se aguçado, penetrante. Olhou fixamente para o rosto de Leonor, como se lesse algo invisível. Espere, disse a mulher. Não vá já. Leonor ficou imóvel. Algo na voz desta desconhecida fê-la ficar. Algo perturbador, quase hipnótico. A mulher ajeitou o bebê nos braços, olhou de novo para Leonor. Foi bondosa comigo. Poucas pessoas param, mas eu tenho de lhe dizer uma coisa. Ela fez uma pausa. O meu nome é Kátia. Eu vejo coisas, nem sempre, mas às vezes com clareza. E estou a ver algo agora. Leonor quis sorrir, dizer que estava com pressa, que tinha de se ir embora, mas as palavras ficaram-lhe presas na garganta. Kátia olhava para ela com tanta seriedade, com tanta intensidade, que um sorriso teria parecido um insulto. O seu marido vai trazer-lhe flores logo à noite, disse Kátia num tom plano, quase indiferente. Um ramo grande com um cheiro forte. Leonor pestanejou. Miguel, flores? Ele só lhe dava flores nos feriados importantes, aniversários, datas comemorativas. Só porque sim? Nunca. Ele vai pedir-lhe para as cheirar, continuou Kátia. Ele vai dizer que é um presente, que a queria fazer feliz. Ela fez uma pausa. Não as cheire. Faça o que fizer. Não as aproxime do seu rosto. Se inalar aquilo, não sobreviverá. Silêncio. O som dos carros, o riso de alguém ao longe. Leonor ficou ali parada, a olhar para aquela mulher, para o seu rosto sério, para o bebê nos seus braços. O quê? Suspirou ela finalmente. Eu já vi isto acontecer antes. Kátia disse suavemente, mas cada palavra era clara. Uma mulher morreu de um ataque. Toda a gente pensou que tinha sido um acidente, asma, problemas de saúde, mas eu sabia a verdade. Eu vi o marido a preparar-se, a comprar as flores, a esperar. Ela olhou diretamente nos olhos de Leonor. Tem uma bomba de asma na carteira. Eu vi quando tirou a nota. Leonor agarrou instintivamente a carteira. Sim, o inalador andava sempre com ela. Asma ligeira, mas os ataques aconteciam, especialmente no outono, quando o ar estava úmido e pesado. Mas o que é que isso tem a ver com o que quer que seja? Acha que sou louca? Kátia ofereceu um sorriso sem humor. Acha que uma sem-abrigo qualquer está a delirar? Talvez. Mas se o seu marido trouxer flores para casa hoje à noite, lembre-se das minhas palavras e traga-as até mim, aqui mesmo, imediatamente. Por quê? Leonor encontrou finalmente a voz. Para não morrer, respondeu Kátia simplesmente. Eu estarei aqui até escurecer. Depois vou para o centro de acolhimento. Se vier, vai encontrar-me neste supermercado. Ela abanou a cabeça. Não pense que isto é uma brincadeira. Eu nunca brinco com a morte. Leonor deu um passo atrás. O seu coração batia acelerado. Absurdo. Disparate. Miguel era seu marido há 5 anos. Tinham passado por tanto juntos. Mudanças de casa, o crédito habitação do apartamento, a doença dela há 3 anos, quando a asma piorou tanto que ficou hospitalizada durante uma semana. Ele esteve a seu lado, cuidando dela, trazendo-lhe os medicamentos. Eu tenho de ir, gaguejou Leonor. Vá, Kátia acenou com a cabeça. Mas lembre-se das flores, não as cheire hoje à noite. Leonor virou-se
e afastou-se rapidamente. As suas pernas moviam-se automaticamente. Os seus pensamentos eram uma confusão. Um delírio, claro, um delírio. A mulher tinha claramente problemas de saúde mental. As pessoas em situação de sem-abrigo dizem frequentemente coisas estranhas. É um facto conhecido, não é algo a levar a sério. Mas então por que lhe tremiam as mãos? Por que sentia o peito subitamente apertado, como se lhe faltasse o ar? Leonor parou, tirou o inalador e deu uma inalação. A medicação fez efeito rapidamente. A sua respiração estabilizou. Psicossomático, decidiu. Apenas o choque de tudo aquilo. Caminhou depressa, com os pensamentos a 1000 a hora. A promoção, a alegria e agora esta sensação estranha que não a largava. As palavras de Kátia giravam na sua cabeça como um disco riscado. Flores. Não as cheire. Não sobreviverá. Absurdo. Disparate. Leonor abanou a cabeça, tentando afastar o pensamento obsessivo. Miguel amava-a. Eram marido e mulher. Ele não era perfeito, claro. Por vezes era irritável, por vezes distante. Tinha estado um pouco fechado nos últimos meses, mas era do trabalho, do estresse. Ele também estava a passar por uma fase difícil. A empresa dele estava a passar por uma reestruturação, despedimentos, todos estavam com os nervos em franja. Mas homicídio? Impossível. Leonor chegou à sua rua. O seu prédio ficava a 5 minutos a pé. Um típico prédio de apartamentos onde ela e Miguel tinham arrendado um pequeno T2 no 4º andar nos últimos 2 anos. Nada de especial, mas era acolhedor. Subiu as escadas, tirou as chaves. O apartamento estava silencioso. Miguel costumava chegar à casa mais tarde, por volta das 20h. Ele trabalhava para uma empresa de construção, com horários irregulares. Leonor mudou de roupa, foi para a cozinha e pôs a chaleira ao lume. Precisava de se acalmar, beber um chá, esquecer aquele encontro bizarro, apenas uma coincidência. Que tipo de coisas se passam na cabeça de uma vidente de rua? Abriu o frigorífico, olhou para a garrafa de espumante. Olha, vamos celebrar juntos. Ela esperaria por Miguel, contar-lhe-ia sobre a promoção e celebrariam como um casal normal, como uma família. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de Miguel. Chego a casa numa hora. Tenho novidades. Leonor franziu a testa. Novidades? De que tipo? Ele costumava escrever apenas: vou chegar tarde ou estou a caminho. Novidades era invulgar. Ela respondeu: está bem, estou em casa. Eu também tenho novidades. Pousou o telemóvel na mesa e foi para a casa de banho. Um duche longo e quente que a ajudava sempre a relaxar. Fechou os olhos, deixando a água escorrer-lhe pelo rosto, sentindo a tensão desvanecer-se lentamente. Flores. Hoje à noite. Os olhos de Leonor abriram-se subitamente. Chega. Para de pensar nisso. Ela não era supersticiosa. Não acreditava em previsões. Era apenas cansaço. Um dia longo, o som de uma chave na fechadura. Leonor paralisou. Não tinha passado 1 hora. Miguel estava em casa mais cedo. Ela secou-se rapidamente, vestiu o roupão e espreitou para o corredor. Miguel estava à porta, a despir o casaco, e nas suas mãos estava um enorme e vibrante ramo de flores. Rosas, lírios, algumas flores exóticas. O cheiro pesado e intenso atingiu Leonor no rosto no momento em que ela pisou o corredor. Miguel virou-se e sorriu. Olá, disse ele. São para ti. Leonor ficou à porta da casa de banho, a olhar para o enorme e brilhante ramo, quase a gritar com as suas cores. Rosas vermelhas, lírios brancos, umas flores roxas cujo nome ela desconhecia. Verdura, fitas, papel de embrulho. Miguel segurava tudo à sua frente como um escudo e sorria. O sorriso era largo, mas um pouco rígido, forçado. Parabéns pela promoção, disse ele, dando um passo em frente. Leonor deu instintivamente um passo atrás. O cheiro atingiu-lhe o nariz com tanta força que lhe cortou a respiração. Obstruente, pesado, sufocante, como se alguém tivesse despejado um frasco de perfume barato no corredor. Tu, como é que soubeste? Conseguiu dizer, sentindo a garganta apertar-se. A Beatriz mandou uma mensagem. A tua colega também me deu os parabéns. Disse que eras uma estrela, que merecias. Beatriz. Sim, claro.
Ela mandaria uma mensagem. Ela tinha o número do Miguel. Lógico, tudo era lógico. Mas por que é que ele estava a segurar o ramo de forma tão estranha? Por que não o poisava? Por que estava ele tão perto ao ponto de o cheiro se tornar insuportável? Cheira-as, insistiu Miguel, aproximando as flores ainda mais do rosto dela. Vá lá, estão frescas. Acabei de as comprar. Leonor deu outro passo atrás, batendo com as costas no batente da porta da casa de banho. O seu peito começou a contrair-se, uma sensação familiar, o prelúdio de um ataque, quando o ar parece engrossar, quando cada respiração exige esforço. Miguel, por favor, afasta-te, pediu ela, tentando manter a voz uniforme. O cheiro é demasiado forte. Estou com dificuldades em respirar. Ele parou. O sorriso não lhe saiu do rosto, mas algo nos seus olhos mudou. Tensão, desagrado. Ele olhou para ela como se ela tivesse feito algo de errado. É um presente, disse ele lentamente. Tive o trabalho de ir comprar. Escolhi-as. Queria fazer-te feliz. E tu nem consegues cheirá-las. Eu cheiro, disse Leonor rapidamente, sentindo o coração bater com força. Dá-me só um segundo. Vou pô-las em água e... Não, interrompeu Miguel. Cheira-as agora. O seu tom mudou. Tornou-se mais duro, mais exigente. Leonor olhou-o nos olhos e, pela primeira vez em 5 anos de casamento, não reconheceu a pessoa que estava à sua frente. Ele continuava a sorrir, mas era o sorriso de um estranho. Ele continuava a segurar o ramo, mas as suas mãos estavam tensas. As palavras de Kátia ecoaram na sua cabeça como o dobrar de um sino. Ele vai pedir-te para as cheirares. Ele vai dizer que é um presente. Se inalares aquilo, não sobreviverás. Não é um delírio nem coincidência, apenas uma estranha e absurda coincidência. Miguel, estou mesmo a sentir-me mal com o cheiro. Leonor forçou um sorriso. Sabes que tenho asma. Os cheiros fortes desencadeiam um ataque. Deixa-me só abrir uma janela, arejar a casa e depois podemos. Estás a gozar comigo? A voz de Miguel aumentou de volume. Trouxe-te flores. Gastei dinheiro, tempo. Queria fazer uma coisa simpática. E recusas-te sequer a cheirá-las. Ele não estava a gritar, mas havia algo nas suas palavras que lhe provocou um arrepio na espinha. Não era mágoa. Era a irritação de alguém cujo plano estava a correr mal. Não estou a recusar, disse ela baixinho, tentando manter a calma. Deixa-me só pô-las na varanda. Está mais fresco lá fora. Vão durar mais tempo e o cheiro não ficará tão forte dentro do apartamento. Ela estendeu as mãos para pegar no ramo. Por um momento, Miguel apertou-o com mais força, como se não quisesse largar. Depois, abriu bruscamente os dedos. Leonor pegou nas flores, tentando segurá-las o mais longe possível do rosto, e apressou-se para a cozinha. Miguel seguiu-a. Ela conseguia ouvir os seus passos pesados e lentos. Ele não tinha descalçado as botas. Ele descalçava-se sempre imediatamente à porta. Era a sua regra. Mas hoje tinha entrado no apartamento de casaco e botas, seguindo-a. Leonor escancarou a porta da varanda, levou o ramo para a rua e pousou-o na pequena mesa, dentro de um balde de plástico. O ar fresco da noite bateu-lhe no rosto, trazendo alívio. Respirou fundo várias vezes, sentindo os pulmões expandirem-se, o oxigênio a regressar ao sangue. Pronto, disse ela, voltando-se para Miguel. Agora estão ao ar livre. São umas flores lindas. Obrigada. Miguel ficou à porta da varanda, a observar. Lá em silêncio. O seu rosto era uma máscara. Já não sorria. Apenas a observava, estudava-a, como se tentasse compreender o que tinha corrido mal. Tens a certeza de que as cheiraste? Perguntou ele finalmente. A pergunta soou tão mundana, tão rotineira, que por um segundo Leonor duvidou de ter ouvido bem. O quê? Perguntou ela. Cheiraste as flores? Repetiu Miguel, dando um passo para a varanda. Leonor recuou em direção ao corrimão. A varanda era pequena, talvez uns 3 metros de comprimento por 1,5 de largura. Miguel bloqueava quase toda a entrada. Miguel, o que se passa? Perguntou ela, com a voz a tremer de forma denunciadora. Por que estás a agir de forma tão estranha? Eu? Estranha? Ele sorriu com desdém, mas não havia alegria nisso.
Tu é que estás a agir de forma estranha. Trouxe-te um presente. Queria fazer-te feliz. E tu nem sequer as cheiraste. Nem sequer agradeceste devidamente. Eu agradeci, objetou Leonor, e aprecio o presente. É só que o cheiro é muito forte, e eu não me sinto bem. Sempre com a tua asma, interrompeu Miguel, e a raiva infiltrou-se na sua voz. Sempre uma desculpa. Esqueceste-te do inalador, ou o medicamento é o errado, ou não gostas do cheiro. Talvez simplesmente não queiras aceitar o que te dou. Leonor calou-se, olhou para o marido e não percebia quem estava à sua frente. 5 anos juntos. 5 anos a pensar que conhecia aquela pessoa. E agora ele estava ali a falar com ela num tom que ela nunca tinha ouvido antes. Acusatório, frio, estranho. Eu vou vestir-me, disse ela, tentando manter a voz uniforme. E depois falamos com calma. Pode ser? Deu um passo em direção à porta. Miguel não se mexeu. Ela esgueirou-se por ele, o seu ombro a roçar no dele, sentindo quão tenso estava o seu corpo. No corredor, ela parou, encostando-se à parede. As mãos tremiam, o seu corpo todo tremia. O que foi aquilo? O que acabou de acontecer? Foi para o quarto, fechou a porta e sentou-se na beira da cama. Tirou o telemóvel. Os dedos ainda tremiam. Quase não conseguia marcar um número. Mas para quem ligar? Para a mãe? E dizer o quê? Mãe, o meu marido trouxe-me flores e estou com medo. Soava a loucura. A polícia? Olá, o meu marido ofereceu-me um ramo de flores. Socorro! Eles rir-se-iam dela. Kátia, ela tinha dito, traga-me as flores imediatamente. Leonor abanou a cabeça. Não, era absurdo. Não ia a correr para uma vidente sem abrigo, com um ramo de flores como uma tola assustada. Este era o seu marido, a sua casa. Só precisava de se acalmar e falar com ele normalmente. A porta do quarto abriu-se. Miguel entrou sem bater. Tinha descalçado os sapatos. Estava de calças de ganga e camisola e olhava para ela com a mesma expressão indecifrável. O que estás a fazer aí sentada? Perguntou. Pensei que íamos celebrar a tua promoção. A voz dele tinha suavizado, quase como era antes. Leonor olhou para ele. Talvez tivesse imaginado tudo. Talvez se tivesse enervado por causa do que aquela mulher disse. Sim, disse ela. Claro, vamos celebrar. Levantou-se, passou por ele para a cozinha e tirou o espumante do frigorífico. 2 flutes do armário. As mãos ainda lhe tremiam, mas tentou não demonstrar. Miguel sentou-se à mesa, recostando-se na cadeira, a observá-la. Estás feliz com a promoção? Perguntou. Claro. Leonor tirou a rolha, deitou o vinho espumante nos copos. Trabalhei 3 anos para isto. Finalmente consegui. Então, o salário vai ser maior? Sim, cerca de mais 15.000 euros por ano. Bom, Miguel acenou com a cabeça. Isso vai dar jeito. Estão a fazer cortes no meu trabalho. Posso ser despedido. Leonor paralisou com o copo na mão. O quê? Quando? Vão anunciar na próxima semana. Mas eu já sei. Provavelmente estou na lista. Ele pegou no copo, levantou-o contra a luz. Por isso, a tua promoção vem em boa hora. Ela sentou-se à frente dele, com os dedos a apertar o pé do copo. Então, era isso. Ele estava preocupado com o trabalho, com o dinheiro, com a incerteza. Por isso estava tão estranho, tão nervoso. Miguel, vamos ultrapassar isto, disse suavemente. Vais encontrar outro emprego. És um bom especialista. Eles vão contratar-te. É fácil para te falar, zombou ele. Tu recebes uma promoção. Eu sou despedido. Tem piada, não tem? Não havia alegria nas suas palavras, nem apoio. Havia outra coisa. Amargura, inveja. Leonor deu um gole no espumante. Sabia a azedo. Vamos não falar sobre isso agora, propôs ela, calmamente. Vamos só estar juntos. Miguel bebeu o seu copo de um trago e levantou-se. Tenho de fazer uma chamada. Assuntos de trabalho. Saiu da cozinha, foi para a sala de estar e fechou a porta. Leonor ficou sentada à mesa a olhar para o copo meio cheio. O silêncio era ensurdecedor. Conseguia ouvir a voz abafada de Miguel por trás da porta, mas não percebia as palavras.
Levantou-se. Foi até a porta da varanda. O ramo continuava onde o tinha deixado, enorme, brilhante, a exalar aquele cheiro pesado. Mesmo através do vidro, conseguia sentir o aroma. Se inalares aquilo, não sobreviverás. Leonor fechou os olhos. Meu Deus, que disparates andam na minha cabeça. Eram apenas flores, flores normais. O Miguel queria fazer uma coisa simpática. Sim, agiu de forma estranha, mas estava estressado. Trabalho, problemas, tudo tinha uma explicação. Mas por que tinha insistido tanto para que as cheirasse? Porque a tinha observado? Porque tinha perguntado se tinha a certeza de que as cheirara? Leonor olhou para a porta fechada da sala onde Miguel falava, depois para o ramo na varanda, depois de volta para o telemóvel. Kátia não podia saber das flores. Não podia. Era impossível. A menos que estivesse a dizer a verdade. Leonor respirou fundo, tentando acalmar-se. Está bem. Pronto. Ia pegar neste maldito ramo e levá-lo. Aquela mulher. Que ela dissesse o que havia de tão especial. Que ela dissipasse aquelas suspeitas parvas. E depois, Leonor voltaria para casa. Tiraria essa paranoia da cabeça e continuaria a sua vida normal. Vestiu calças de ganga, uma camisola e um casaco, pegou na carteira e saiu para a varanda. Pegou cuidadosamente no ramo pelo embrulho, tentando não o aproximar do rosto. O cheiro envolveu-a de qualquer maneira, pesado e enjoativo. O peito voltou a apertar. Abriu a porta da sala e espreitou. Miguel estava sentado com o telemóvel e não viu que ela tinha o ramo na mão. Vou pôr o lixo na rua, mentiu Leonor. O saco está cheio. Onde vais a esta hora? Perguntou ele, com a voz subitamente desconfiada. Não podes ir de manhã? Está cheio e já está a começar a cheirar mal o apartamento. Miguel ficou a olhar para ela durante muito tempo, tempo demais. Depois, acenou lentamente com a cabeça. Está bem. Vê se não demoras. Já está escuro. Leonor saiu do apartamento, fechando a porta atrás de si. O coração batia-lhe de medo ou adrenalina. Não sabia distinguir. Desceu as escadas a correr, saiu para a rua. Estava quase completamente escuro. Os candeeiros da rua tinham se acendido, iluminando o passeio com um brilho frio. Caminhava depressa, quase a correr, segurando o ramo encostado ao lado do corpo. Eram 15 minutos a pé até ao supermercado. Ia conseguir. Tinha de conseguir porque, se Kátia tivesse razão, se tivesse mesmo razão, então o marido com quem vivia há 5 anos tinha acabado de tentar matá-la. Leonor caminhou pelas ruas noturnas com aquele ramo e cada passo ecoava nas suas têmporas com um baque surdo. A escuridão adensava-se à sua volta. Os candeeiros acendiam-se um a um. Os transeuntes apressavam-se nos seus afazeres, sem lhe prestarem atenção. Uma mulher normal com flores, nada de suspeito. Ninguém podia saber que dentro dela fervilhava um furacão de medo, descrença e uma esperança desesperada de que tudo não passasse de um absurdo mal-entendido. O cheiro das flores infiltrava-se através do embrulho, e mesmo ao ar livre, parecia sufocante. Leonor parou várias vezes, tirou o inalador, deu uma inalação. Os pulmões contraíam-se. Respirar era difícil. Psicossomático ou uma ameaça real, ela não sabia. Mas a cada passo, a certeza de que precisava de ir ter com aquela mulher tornava-se mais forte. O supermercado Avenida apareceu mais à frente. O letreiro luminoso, a entrada iluminada, as mesmas portas automáticas, só que agora tudo parecia diferente, sinistro, como o cenário de um filme onde algo terrível está prestes a acontecer. Junto à parede, onde o segurança a tinha atirado para a rua há apenas algumas horas, estava Kátia. Embalava o bebê nos braços, de costas encostadas à parede de tijolo. Quando viu Leonor, não ficou surpreendida, nem sequer se mexeu. Apenas acenou com a cabeça, como se já esperasse exatamente isso. Veio, disse Kátia. Então, ele trouxe-as. Leonor aproximou-se estendendo o ramo. Aqui tem, suspirou ela. Fique com elas. Diga-me o que há de errado com elas. Eu não percebo. São apenas flores. Kátia não pegou no ramo. Em vez disso, inclinou-se, cheirou o ar perto delas sem aproximar o rosto. Depois recuou, com a cara retorcida de nojo.
Ponha-o no chão, ordenou e recuou. Leonor baixou o ramo para o passeio e deu vários passos atrás. Kátia agachou-se cuidadosamente, passando o bebê para um braço. Com a mão livre, desenrolou o papel. O ramo abriu-se como uma flor venenosa. Kátia fitou as flores, depois tirou do bolso do velho casaco um telemóvel gasto, com o ecrã rachado, e ligou a lanterna. A luz incidiu sobre as pétalas, os estames, os caules. Está a ver estas? Kátia apontou para as flores roxas no centro do ramo. Não são normais. Foram tratadas especialmente para pessoas como a senhora, para asmáticos. Tratadas especialmente? Leonor mal conseguia ouvir a sua própria voz. Sim, o pólen foi modificado para ser uma arma, um alergênio concentrado. Se uma pessoa com pulmões saudáveis o cheirar, espirra e acaba aí. Se um asmático inalar profundamente, terá um ataque grave, fatal, se o socorro não chegar a tempo. Kátia olhou para Leonor, e o socorro não teria chegado porque estaria sozinha em casa. Ele teria ido a algum lado. Teria um álibi. A senhora sufocaria, desmaiaria, morreria. O Inem chegaria, mas demasiado tarde. Asma, um ataque, um acidente. Silêncio. Leonor ficou ali, a olhar para o ramo deitado no asfalto, incapaz de se mover. As palavras de Kátia caíram na sua consciência como pedras na água, provocando ondas de horror. Como é que sabe? Sussurrou finalmente. Como é que ele podia? Eu já vi isto antes, disse Kátia calmamente, sem emoção. Há 3 anos, outra mulher, noutra cidade, outro marido. Mas o método é o mesmo. Eu vivia num centro de acolhimento na altura, trabalhava como empregada de limpeza no hospital. Via quando a trouxeram, já morta. O marido trouxe-a. Os médicos abanaram a cabeça. Asma. Disseram. Acontece. Eu sabia que não tinha sido um acidente. Tive uma visão, tal como com a senhora. Por que não disse nada? A quem? Kátia deu um sorriso sem humor. A polícia? Iam rir-se. Uma empregada de limpeza sem abrigo acusa um homem respeitável de assassinar a mulher com flores. Quem acreditaria? Além disso, nunca mais vi aquele marido. Desapareceu, recebeu o seguro e foi-se embora. Leonor sentiu as pernas cederem. Encostou-se à parede para não cair. Seguro? Repetiu lentamente. Meu Deus, o Miguel. Na semana passada fez-me assinar uns papéis. Disse que era para o trabalho, para um pacote de benefícios, um pacote de seguros. Kátia acenou com a cabeça como se tudo fosse esperado. Muito provavelmente um seguro de vida. Em caso de morte, o beneficiário, ele, uma quantia avultada, grande o suficiente para resolver todos os seus problemas financeiros. Mas por quê? A voz de Leonor quebrou-se num soluço. Por quê? Estamos juntos há 5 anos. Eu amo-o. Ele não podia. Ele podia, interrompeu Kátia. Dinheiro. É sempre por dinheiro. Ou por outra mulher, ou dívidas, ou tudo junto. A senhora ganha dinheiro, mas vale ainda mais morta. É mais fácil livrar-se de si e viver confortavelmente. Leonor cobriu o rosto com as mãos. Isto é impossível. Isto não pode ser verdade. Miguel era o seu marido. Dormiam na mesma cama, tomavam o pequeno almoço juntos, faziam planos. Como é que ele podia? Como é que se rebaixava a isto? O que é que eu faço? Perguntou por entre as lágrimas. Não tenho para onde ir. Não posso ir para casa. Não posso. Pode, disse Kátia com firmeza. E deve, mas não sozinha. Primeiro chamamos por ajuda. A ajuda certa. Levantou-se segurando o bebê junto ao corpo e tirou o telemóvel. O que está a fazer? Leonor limpou as lágrimas. A ligar para o 112, disse Kátia, marcando o número. Precisa de um relatório médico antes que aconteça mais alguma coisa. Percebe? Isto é importante. Tem de ficar registrado. Tende a examinar, registrar o diagnóstico, registrar que houve contato com um agente irritante, que a sua vida esteve em perigo. Caso contrário, não conseguirá provar nada mais tarde. 112. Qual é a emergência? Ouviu-se a voz do operador. Está aqui uma mulher com um ataque de asma, disse Kátia com clareza. Cheirou umas flores. Está com dificuldades em respirar. Precisa de assistência urgente.
A morada é na Avenida da República, junto ao supermercado Avenida. Leonor ouviu a conversa como se estivesse num sonho. Tudo acontecia demasiado depressa, demasiado irreal. Há uma hora, ela estava feliz. Promoção, alegria. E agora estava na rua, a tremer de frio e de medo, a descobrir que o marido a queria matar. Estão a caminho, disse Kátia, guardando o telemóvel. 10 minutos. Sente-se. Respire com calma. Não entre em pânico. Leonor escorregou pela parede abaixo. Era genuinamente difícil respirar. Já não sabia se era do medo ou porque tinha inalado parte do veneno do ramo. E se eles chegarem e disserem que está tudo bem, que não há veneno, então enganei-me, respondeu Kátia simplesmente. Mas eu não me engano. Não nestas coisas. As minhas visões nunca falharam. A ambulância chegou em 8 minutos. Uma carrinha amarela do INEM, com as luzes rotativas ligadas, encostou ao passeio. Saíram 2 pessoas. Um homem na casa dos 50 anos de farda de socorrista e uma mulher jovem com uma mala médica. Onde está a paciente? Perguntou o paramédico. Aqui. Kátia apontou para Leonor. O paramédico aproximou-se, agachando-se ao lado dela. Como se chama? Leonor Valente. O que aconteceu, Leonor? Eu tenho asma. Fui exposta a umas flores com um cheiro muito forte. E começou. Ficou difícil de respirar. O paramédico acenou afirmativamente, tirando o estetoscópio. Mostre-me o seu inalador. Leonor procurou na carteira e entregou-lhe. Ele examinou-o, acenou a cabeça. Quando usou pela última vez? Há cerca de meia hora, talvez um pouco mais. Vou ouvir os seus pulmões agora. Respire fundo. Encostou o estetoscópio às costas dela. Ouviu durante muito tempo, franzindo a testa. Depois tirou os auriculares e olhou para ela com seriedade. Apieira, respiração ofegante. Tem de ser transportada para o hospital. Não, disse Leonor apressadamente. Eu não quero ir para o hospital. Pode apenas registrar que houve um ataque, que houve uma ameaça. O paramédico franziu a testa. Para que precisa disso? Kátia deu um passo em frente. É importante por razões pessoais. Ela precisa de uma declaração de que houve contato com uma substância perigosa que podia ter causado a morte. O paramédico olhou para Kátia, depois para Leonor, depois para o ramo caído no asfalto. Aquelas são as flores? Sim. Leonor assentiu. O paramédico levantou-se, caminhou até ao ramo, baixou-se e cheirou com cuidado. A sua expressão mudou. Isto não é um cheiro normal, disse ele lentamente. Isto é um agente irritante muito forte. Para um asmático, podia ser fatal. Quem lhe deu isto? O meu marido, sussurrou Leonor. Silêncio. O paramédico olhou para ela longamente, depois assentiu como se compreendesse algo. Muito bem. Vou documentar tudo na ficha de assistência. Diagnóstico: exacerbação aguda de asma brônquica por contato com alergênio, estado de risco de vida. Recomendado transporte ao hospital. Paciente recusou transporte contra aconselhamento médico. Precisa de uma cópia da ficha de assistência? Sim. Leonor assentiu. Por favor, aguarde aqui. O paramédico voltou à ambulância, escreveu algo e depois trouxe a Leonor uma folha. Aqui tem. Guarde-a e tenha cuidado. Hesitou. Se acontecer alguma coisa, se correr perigo, ligue logo para a polícia. Ele sabia. Via-se nos seus olhos que compreendia. Compreendia que não se tratava de um simples acidente, que era algo mais. Obrigada. Leonor pegou no papel com as mãos trêmulas. A ambulância arrancou. Kátia pegou no ramo. Meteu-o num saco de lixo que encontrou perto de um caixote e atou-o com força. Isto vai provar que o seu marido a queria morta, disse ela. Guarde-o. Não o deite fora. Amanhã de manhã, vai à polícia. Apresenta queixa. Mostra-lhes este documento. Mostra-lhes as flores. Exige uma análise forense. Mas é uma loucura. Leonor abanou a cabeça. A polícia não vai acreditar em mim. Vão dizer que estou louca, que o meu marido só me ofereceu flores e eu. Eles vão acreditar, disse Kátia com firmeza. Porque a senhora terá provas. Um documento médico. As flores, um testemunho e algo mais. Ela tirou o telemóvel e mostrou o ecrã a Leonor.
Eu gravei tudo em vídeo. A sua chegada aqui, as minhas explicações, a observação dos paramédicos, tudo. Leonor ficou a olhar para a gravação. Estava tudo ali. Por que é que está a fazer isto? Perguntou ela em voz baixa. Por que é que me está a ajudar? Nem sequer me conhece. Kátia olhou para o bebê nos braços, depois para Leonor. Porque da última vez, calei-me. Quando aquela mulher morreu e o marido safou-se, não vou ficar calada outra vez. Entregou a Leonor o saco com o ramo. Vá para casa. Haja com normalidade. Não deixe transparecer que sabe de alguma coisa. Amanhã de manhã, saia cedo. Vá para a casa de uma amiga, da sua mãe, para qualquer lado, e vá diretamente à polícia. Entendido? E a Kátia? Manter-nos-emos em contacto. Aqui está o meu número. Kátia ditou-o. Leonor guardou-o no telemóvel. Se alguma coisa correr mal, ligue-me. Eu presto declarações. Vi tudo. Sou testemunha. Leonor acenou a cabeça, agarrando o saco com o ramo. Pesava como uma pedra, como uma sentença. Obrigada, sussurrou. Obrigada por me ter salvo a vida. Não agradeça já. Kátia abanou a cabeça. A senhora vai salvar-se a si própria. Quando tudo acabar, então pode agradecer-me. Leonor fez o caminho de volta. A escuridão era mais espessa, mais fria. Estava a caminhar com a prova de que o marido com quem vivia há 5 anos a queria matar. Caminhava, sem saber o que o dia de amanhã lhe traria. Caminhava, compreendendo que a vida que conhecia tinha acabado esta noite, no supermercado, quando uma mulher desconhecida com um bebê nos braços lhe disse a verdade. O prédio apareceu à frente. As janelas do seu apartamento estavam iluminadas. Miguel estava à espera. O que é que ele estava a pensar? Interrogava-se ela, quando ela não regressou logo. Teria ligado? Preocupado? Leonor tirou o telemóvel. 3 chamadas não atendidas de Miguel. 2 mensagens. Onde estás e por que não atendes? Ela escreveu uma resposta. Encontrei a minha amiga Karina. Ficamos à conversa. Já estou a caminho. Subiu as escadas. Escondeu o saco com as flores num canto, atrás da conduta do lixo. Abriu a porta. Miguel estava no corredor. Onde é que estiveste? Perguntou ele, com a voz tensa. Já te disse. Encontrei a Karina. Estava a falar-me dos netos. Não a podia interromper. Leonor tirou o casaco, tentando soar calma. Miguel acenou com a cabeça e depois voltou para a cozinha. Ela bebeu um copo de água. As mãos tremiam tanto que o copo quase lhe escorregou dos dedos. Bebeu, sentindo a água fria descer pela garganta, e pensou apenas numa coisa: sobreviver até de manhã. Apenas sobreviver até de manhã. A noite arrastou-se infinitamente. Leonor jazia na cama ao lado de Miguel, incapaz de dormir. Cada respiração dele, cada movimento, irritava-lhe os nervos em franja. Ele dormia pacificamente, respirando regularmente, virando-se por vezes para o outro lado, o sono normal de uma pessoa normal. Uma pessoa que, poucas horas antes, tinha tentado matar a esposa. Leonor olhava para o teto escuro, repassando na sua mente tudo o que tinha acontecido. As palavras de Kátia, o ramo, o relatório do paramédico, tinha-o escondido bem no fundo da carteira, debaixo dos documentos e do nécessaire da maquilhagem. O saco com as flores estava escondido. Miguel não podia encontrá-las. Não esta noite. Não antes de ela ir à polícia. O relógio marcava as 4h. Estava ainda breu lá fora. Leonor sentou-se cuidadosamente e olhou para Miguel. Estava a dormir. Levantou-se da cama sem fazer barulho, vestiu o roupão e saiu do quarto. Na cozinha, serviu-se de um pouco de água e sentou-se à mesa. Todo o seu corpo era como uma corda esticada. O seu telemóvel estava em cima da mesa. Pegou nele e abriu as mensagens com Kátia. Não consigo dormir, escreveu ela. A resposta chegou num minuto. Nem eu. Como está? Estou com medo. Não sei o que fazer. Saia de manhã cedo enquanto ele dorme e vá diretamente à polícia. Não demore. E se ele acordar? Perguntar para onde vou? Minta. Diga que vai ao médico para uma consulta de rotina. Depois do ataque de ontem, é lógico?
Leonor acenou com a cabeça para si mesma. Sim, podia resultar. Miguel sabia que ela ia às vezes ao pneumologista para exames depois de um ataque. Está bem. Obrigada. Aguente firme. Vai conseguir superar isto. Leonor pousou o telemóvel e acabou de beber a água. Precisava de dormir pelo menos um pouco, de ganhar forças. O dia seguinte ia ser difícil. Voltou para o quarto. Deitou-se com cuidado, tentando não acordar Miguel. Fechou os olhos. O sono não vinha. Os pensamentos rodopiavam na sua cabeça, cada um mais terrível que o anterior. E se a polícia não acreditasse nela? E se dissessem que não havia provas suficientes? E se Miguel descobrisse que ela tinha ido à polícia e... Ah, não penses nisso. Apenas sobrevive até de manhã. Sobrevive e sai. Leonor abriu os olhos às 7h. Afinal, tinha acabado por adormecer. Miguel espreguiçava-se a seu lado, bocejando. Já é de manhã, murmurou, ensonado. Sim. Leonor sentou-se na beira da cama. Preciso de ir ao médico depois do que aconteceu ontem. Miguel apoiou-se no cotovelo. Olhou para ela. A que médico? Ao pneumologista, na clínica, por causa do ataque. Preciso de ser observada. Ela tentou falar de forma casual, como se fosse um assunto de rotina. Queres que te leve de carro? O coração dela apertou-se. Era a última coisa que desejava. Não, não é preciso, disse Leonor rapidamente. Tens de ir trabalhar. Não te quero atrasar. De qualquer forma, chego lá mais depressa de metro. Miguel olhou para ela longamente. Tempo demais. Leonor sentiu o olhar pesado e avaliador dele. Está bem, disse ele finalmente. Como quiseres. Levantou-se e foi para a casa de banho. Leonor suspirou. Vestiu-se rapidamente. Calças de ganga, camisola, casaco. Pegou na carteira. Verificou se o documento estava no sítio. Estava. Enfiou uma muda de roupa e produtos de higiene num grande saco de desporto que encontrou no roupeiro. O saco era pesado, desajeitado, mas não havia outra alternativa. Miguel saiu da casa de banho e viu-a com os 2 sacos. Para que é o saco de desporto? São as minhas coisas da piscina, mentiu Leonor. Quero ir nadar depois do médico. O médico disse que a natação faz bem aos pulmões. Não vais à piscina há 6 meses. É por isso que quero recomeçar. Ele acenou com a cabeça, mas algo brilhou nos seus olhos. Suspeita, desconfiança. Leonor não ficou para descobrir o quê. Deu-lhe rapidamente um beijo na face, o habitual ritual matinal, e saiu do apartamento. Atrás da conduta do lixo estava o saco das flores. Pegou nele e desceu as escadas a correr. Estava frio lá fora. O céu estava nublado, com nuvens cinzentas. Leonor caminhava depressa, quase a correr. A estação de metro ficava a 10 minutos a pé. Desceu as escadas rolantes e entrou na carruagem. Abraçou o saco de desporto ao peito e pousou o saco com as flores no chão, pensando que transportava provas contra o seu próprio marido. Como soava absurdo. Como era aterrorizante. A esquadra da PSP ficava na Baixa Chiado, não muito longe do centro. Leonor saiu na estação certa e subiu. O edifício era cinzento, modesto, com a placa de esquadra da Polícia de Segurança Pública. Parou em frente à entrada, reunindo coragem. Uma vez cruzada esta soleira, não haveria regresso. Agora acusaria oficialmente o marido de tentativa de homicídio. Respirou fundo, expirou, avançou. Lá dentro estava quente. Cheirava a espaços oficiais, ao café da manhã, a papel, a algo mais indefinível. O agente de serviço estava sentado atrás do balcão, a rever alguns documentos. Ao ver Leonor, levantou os olhos. Como posso ajudá-la? Preciso de apresentar queixa, disse Leonor, a voz a soar mais firme do que esperava, por tentativa de homicídio. O agente endireitou-se e pousou os papéis. Sente-se. Vou chamar um inspetor da judiciária. Leonor sentou-se numa cadeira dura no corredor, agarrada à carteira. Cerca de 5 minutos depois, um homem enérgico, na casa dos 40 anos, de fato impecável, apareceu. Sou o inspetor Mendes. Apresentou-se. Acompanhe-me ao meu gabinete. O gabinete era pequeno, apertado, cheio de arquivos. O inspetor sentou-se à secretária e fez um gesto para que Leonor se sentasse à sua frente. Estou a ouvir.
Leonor pousou a carteira e os sacos no chão, tirou o documento da carteira e colocou-o sobre a secretária. Ontem, o meu marido trouxe-me flores. Insistiu muito para que eu as cheirasse. Foi muito insistente. Ficou a olhar para mim, a perguntar se tinha a certeza de as ter cheirado. Eu tenho asma. Estas flores foram tratadas com algo que podia provocar um ataque fatal. Eu não as cheirei graças ao aviso de uma mulher. Leonor falava depressa, em rajadas curtas, receando que, se parasse, não conseguisse continuar. Chamei o INEM. O paramédico registrou a situação de risco de vida. Aqui está a ficha de assistência. Aqui estão as flores. Quero apresentar queixa por tentativa de homicídio. O inspetor ficou em silêncio. Olhou para ela, depois para o documento e a seguir para o saco com as flores no chão. O seu rosto manteve-se ilegível. Tem a certeza do que está a dizer? Perguntou finalmente. Absoluta. Tem alguma prova de intenção? Testemunhas? Outros factos além do ramo e do comportamento estranho do seu marido? Leonor pegou no telemóvel, abriu as mensagens com Miguel do último mês e mostrou-as ao inspetor. Aqui, ele escreve que está com problemas no trabalho, que pode vir a ser despedido, que não há dinheiro. Aqui, há uma semana, pediu-me para assinar uns papéis. Disse que era por causa do trabalho. Eu assinei sem ver. Agora lembro-me de que estava relacionado com um seguro. Creio que era um seguro de vida para o caso de eu morrer. Mendes pegou no telemóvel, estudou as mensagens com atenção e depois anuiu. Muito bem. Vamos verificar isso. Qual é o nome do seu marido? Miguel Valente. Trabalha para a construtora Tejo. Vivemos na Rua Moraes Soares, número 17, 4 grau esquerdo. O inspetor anotou a informação. Depois levantou os olhos. Conte-me tudo por ordem, desde o início. Não tenha pressa. Leonor contou-lhe sobre a promoção, sobre ter conhecido Kátia, o aviso, sobre a chegada de Miguel à casa com o ramo, como insistiu para que ela o cheirasse, como agiu de forma estranha, como levou as flores a Kátia, como chamaram a ambulância, como o paramédico registrou a ameaça. Mendes ouviu com atenção, fazendo ocasionalmente perguntas de clarificação. Quando Leonor terminou, olhou para ela com seriedade. Esta é uma acusação grave, disse ele. Tentativa de homicídio. Se efetuarmos uma análise forense, verificarmos o seguro e provarmos a intenção, o seu marido pode apanhar até 15 anos de prisão. Está preparada para isso? Leonor assentiu. Estou preparada. Ele quis matar-me. Não posso simplesmente deixar passar. Muito bem, então preste as suas declarações. Aqui tem o formulário. Entregou-lhe uma folha de papel e uma caneta. Leonor escreveu, com a mão a tremer. Escreveu que acusava o marido, Miguel Valente, de tentativa de homicídio por provocar um ataque fatal de asma, que lhe trouxera flores tratadas com uma substância perigosa para asmáticos, que insistira para que ela as cheirasse, que tinha a certeza de que era um plano de homicídio premeditado. Colocou a assinatura, a data e entregou a declaração ao inspetor. Certo. Mendes pegou no documento e leu-o. Agora, vamos enviar as flores para a análise forense. Verificaremos se contém efetivamente uma substância perigosa. Ao mesmo tempo, vamos contactar as seguradoras para perceber se existe uma apólice em seu nome com o seu marido como beneficiário. Vamos interrogar o seu marido. E interrogaremos a mulher, Kátia. Pode dar-nos o contato dela? Sim. Leonor ditou o número de telemóvel. Excelente. Onde é que vai ficar agora? Não aconselho que volte para casa, se o seu marido descobre que apresentou queixa. Vou para a casa da minha mãe, disse Leonor rapidamente. Ela vive na outra ponta da cidade. Muito bem. Deixe a sua morada e o número de telefone. Entraremos em contato assim que houver resultados. Leonor deixou todos os seus dados. Levantou-se, pegando no saco. Obrigada, disse. Obrigada por acreditar em mim. Eu ainda não acredito em si, respondeu Mendes honestamente. Estou apenas a fazer o meu trabalho, a verificar as informações. Se baterem certo, então aí acreditarei. Leonor saiu da esquadra sentindo um estranho alívio. Tinha-o feito. Tinha apresentado a queixa. Agora estava nas mãos da polícia. Agora tudo o que lhe restava era esperar. Ligou à mãe. Mãe,
Posso ir para aí agora? Claro, querida. Aconteceu alguma coisa? Quando aí chegar, conto-te. A viagem até a casa da mãe demorou 40 minutos. A mãe abriu-lhe a porta e abraçou-a apertado. Estás tão pálida. O que aconteceu? Leonor contou-lhe tudo. A mãe ouviu, empalidecendo, apertando o peito. Meu Deus! Sussurrou quando Leonor terminou. Meu Deus! Como é que é possível? Aquele monstro! Senti sempre que havia algo de errado nele. Sempre. Mãe, não digas mais nada. Leonor abraçou-a. O principal é que estou viva, e ele vai pagar por isto. Ele vai, de certeza, pagar. O dia arrastou-se lenta e dolorosamente. Leonor ficou em casa da mãe a beber chá e a tentar distrair-se com a televisão, mas os pensamentos voltavam constantemente ao mesmo. O que estaria a acontecer agora? Teriam chamado Miguel para interrogatório? O que estaria ele a dizer? A negar tudo? Ou a confessar? Às 18h, o inspetor Mendes ligou. Leonor, temos notícias. A análise forense confirmou. As flores têm uma alta concentração de um alergênio, especificamente perigoso para asmáticos. Um tratamento especial do pólen. Isto não pode ter acontecido por acaso. O coração de Leonor batia descompassadamente. E o que acontece agora? A seguir, fomos verificar o seguro. Encontramos a apólice, subscrita em seu nome há 9 dias. O valor é de 3 milhões de euros. O beneficiário, o seu marido. Em caso de morte por acidente ou doença, ele ficaria com o montante total. Silêncio. Leonor apenas ouvia o bater do próprio coração. Fomos buscar o seu marido para interrogatório, continuou Mendes. No início negou tudo, disse que só a queria fazer feliz, que não sabia de nenhuns alergênios, que fora uma coincidência. Mas depois fizemos-lhe umas perguntas e ele descuidou-se. Como? Ele disse que comprou o ramo de manhã, antes de ir trabalhar. Mas nós verificamos as imagens das câmaras de segurança da florista. Ele comprou as flores à tarde, às 15h00, logo a seguir a ter saído das instalações da seguradora, onde assinou a apólice. Ou seja, ele mentiu. E quando lhe mostramos as filmagens, ele desmoronou-se, começou a contradizer-se. Então, acredita em mim? Sim, disse Mendes com firmeza. Acredito. Foi tentativa de homicídio premeditada. O seu marido subscreveu o seguro, comprou e tratou as flores de forma especial, sabendo da sua asma, e calculou que iria inalar o alergênio e morrer de um ataque. Teria parecido um acidente. O seguro teria pago, e ele sairia impune. Leonor fechou os olhos. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Não chorava de tristeza, mas de alívio. Tinham acreditado nela. Não tinham achado que estava louca. Tudo fora confirmado. O que vai acontecer agora? Perguntou por entre as lágrimas. Detivemos o seu marido. Foi acusado de tentativa de homicídio. Amanhã será presente a juiz, mas muito provavelmente ficará em prisão preventiva. Arrisca-se a uma pena até 15 anos. A seguradora anulou a apólice e qualquer pagamento pode dar entrada com o processo de divórcio e pedir uma ordem de restrição para sua segurança. Obrigada, sussurrou Leonor. Muito obrigada. Agradeça à mulher que a avisou, disse Mendes. Ela salvou a sua vida. Vamos chamá-la para prestar depoimento como testemunha. O testemunho dela é muito importante. Leonor desligou. A mãe abraçou-a, acariciando-lhe o cabelo como se fosse uma menina. Pronto, pronto, minha querida. Acabou. Estás em segurança. Mas Leonor sabia que ainda não tinha acabado. Pela frente havia o julgamento, interrogatórios, o divórcio e a necessidade de reconstruir a sua vida do zero. Mas estava viva. Estava a respirar. Tinha sobrevivido porque não tinha cheirado as flores, graças a Kátia. Passaram-se 3 semanas. 3 semanas em que a vida de Leonor virou completamente do avesso. Viveu com a mãe, dormindo no seu antigo quarto de infância. Acordava à meio da noite com pesadelos em que Miguel estava sobre ela com um ramo, a dizer: cheira-as, vá lá, cheira-as. O juiz recusou a caução. Miguel estava na prisão, a aguardar julgamento. O seu advogado tentou argumentar que tinha sido um acidente,
que o cliente desconhecia as propriedades das flores, que apenas queria fazer a mulher feliz, mas as provas eram irrefutáveis. A apólice de seguro, as imagens das câmaras, o depoimento dos paramédicos do INEM, a análise forense às flores e o testemunho de Kátia. Leonor deu entrada com o processo de divórcio. O advogado disse que demoraria alguns meses, mas que seria uma formalidade. Após tais circunstâncias, nenhum tribunal recusaria a dissolução do casamento. Também avançou para a partilha de bens, embora não houvesse nada para dividir. Um apartamento arrendado, o carro velho do Miguel, nenhumas poupanças, 5 anos de casamento tinham deixado apenas um vazio e a amargura da traição. A notícia espalhou-se no trabalho. Correu depressa. Os colegas sussurravam nas suas costas. Olhavam-na com pena ou curiosidade. A Beatriz abraçou-a e chorou. Tenho tanta pena de lhe ter mandado uma mensagem sobre a promoção. Eu não sabia, não conseguia imaginar. Leonor acalmou-a, disse-lhe que a culpa não era dela. Só havia um culpado e ele ia responder por isso. O diretor Pereira chamou-a ao seu gabinete 1 semana após a detenção de Miguel. Leonor, quero que saiba que a empresa está do seu lado. Se precisar de apoio jurídico ou psicológico, venha falar conosco. Nós ajudamos. E a sua promoção mantém-se. Mereceu-a. Leonor agradeceu-lhe, lutando com todas as forças para não chorar ali mesmo no seu gabinete. Não estava habituada à compaixão, não estava habituada a que as pessoas se preocupassem genuinamente com ela. Mas, mais do que tudo, queria ver Kátia, a mulher que lhe salvara a vida, que confiara na sua intuição e não ficara calada. Leonor foi àquele supermercado várias vezes à procura dela, mas Kátia não estava. O segurança, o mesmo que a atirara para a rua 3 semanas antes, encolheu os ombros. Não a tenho visto. Há algum tempo que não aparece. Leonor ligou para o número que Kátia lhe dera, mas ninguém atendeu. A sua ansiedade crescia. Onde estaria ela? O que lhe teria acontecido? Talvez a tivessem levado para uma instituição ou tivesse saído da cidade. O inspetor Mendes disse que Kátia fora prestar declarações, dando um depoimento detalhado, mas não tinham voltado a contactá-la, não tinha morada fixa. Mas o depoimento dela consta do processo, esclareceu Mendes. É uma testemunha oficial. Se precisarmos, encontrá-la-emos. Isso não tranquilizou Leonor. Tinha de ver Kátia, tinha de lhe dizer obrigada, tinha de fazer pelo menos alguma coisa para retribuir a salvação. No sábado, exatamente 3 semanas após aquela noite terrível, Leonor voltou ao supermercado. Era um dia quente de outubro. O sol brilhava intensamente. As folhas das árvores estavam a ficar amarelas e vermelhas. O outono em pleno andamento. Um outono belo e pacífico, num contraste tão grande com o inferno que lhe ia na alma. O supermercado continuava igual. As pessoas entravam e saíam com os sacos de compras. A vida continuava. Leonor parou junto à mesma parede onde Kátia estivera, um espaço vazio. À procura de alguém? Perguntou uma voz atrás de si. Leonor Virus. Uma senhora idosa com um saco de compras olhava-a com curiosidade. Sim, anuiu Leonor. Uma jovem com um bebê. Costumava estar muito por aqui, de cabelo escuro. Ah, ela. A senhora franziu os lábios. Levaram-na daqui há umas 2 semanas. O coração de Leonor apertou-se. Para onde a levaram? Para um centro de acolhimento qualquer. Veio cá a segurança social e disseram que a criança precisava de cuidados adequados, que a rua não era lugar para ela. Ela não resistiu. Foi pelo seu próprio pé. A senhora fez uma pausa. Ela era estranha. Nunca pediu dinheiro. Não se queixava. Apenas se sentava e observava, como se visse coisas que os outros não viam. Sabe de qual centro de acolhimento se trata? Como havia eu de saber? Não perguntei. A senhora encolheu os ombros e afastou-se. Leonor sacou do telemóvel e começou a pesquisar centros de acolhimento para sem-abrigo na cidade. Havia 5. Começou a ligar-lhes um por um. Nos 3 primeiros disseram que não havia ninguém com o nome Kátia. O 4º não atendeu. O 5º, o Centro de Acolhimento Esperança, na periferia da cidade. Uma mulher atendeu. Kátia. Sim, temos cá alguém com esse perfil e uma criança. Quem fala?
Sou uma amiga. Posso vê-la? O horário de visitas é das 14h às 16h. Pode aparecer. Leonor desligou e dirigiu-se imediatamente à loja de puericultura mais próxima. Demorou bastante a escolher um carrinho de bebê. Não o mais caro, mas robusto, resistente e com boas rodas. A assistente ajudou-a a embalar tudo. A seguir, Leonor percorreu os corredores, metendo no cesto tudo o que pudesse fazer falta. Peluches, um urso e um coelho. Boiões de comida, caixas de papa, purés de fruta, bananas e maçãs. Levou tudo o que fosse útil para o bebê, sem se importar com os preços. Era a sua forma de dizer obrigada, a única maneira de, pelo menos em parte, agradecer à mulher que a tinha salvo. Leonor chegou 1 hora depois. O centro funcionava num edifício antigo de 2 andares que outrora fora um dormitório. Paredes estucadas, tinta azul, por dentro estava limpo e quente. A recepcionista anotou os seus dados e levou-a a uma sala de visitas, uma divisão pequena, com 2 sofás e uma mesa de centro. Vou chamá-la. Leonor ficou à espera, nervosa. A porta abriu-se. Kátia entrou. Parecia diferente. O cabelo estava lavado, entrançado com cuidado. Vestia roupas simples, mas lavadas, calças de ganga e uma camisola. O bebê dormia no seu regaço, enrolado numa manta macia. O rosto da criança estava rosado e saudável. Veio, disse Kátia, sorrindo e sentando-se no sofá à sua frente. Andava à sua procura. Leonor inclinou-se para a frente. Queria dizer-lhe obrigada. A Kátia salvou a minha vida. Se não fosse por mim, a senhora teria morrido, concluiu Kátia com tranquilidade. Eu sei, mas está viva, e isso é o principal. Eles prenderam-no. Apressou-se Leonor a contar. O Miguel está em prisão preventiva. Vai haver julgamento. Arrisca-se a uma pena até 15 anos. Tudo se confirmou. O seguro, as flores, tudo. Ainda bem, acenou Kátia. Fez-se justiça. Graças a si. Leonor levantou-se, foi ao corredor e regressou empurrando o carrinho de bebê, a transbordar de sacos. Quero ajudá-la, a si e ao bebê. Isto é para ele. Kátia ficou paralisada, a olhar fixamente para o carrinho. Leonor começou a tirar as compras, os brinquedos, a comida de bebê, as papas, os purés, as bananas, as maçãs. O carrinho é forte e confortável, e tudo isto é para o menino. Por favor, aceite. Kátia olhou silenciosamente para toda aquela abundância. Os seus lábios tremeram. Apertou o bebê mais contra o peito, e as lágrimas escorreram-lhe pela cara, lágrimas silenciosas, mudas. Eu não sei o que dizer, sussurrou por entre as lágrimas. Ninguém nunca, tanta bondade. A Kátia salvou minha vida. Leonor sentou-se a seu lado e pegou-lhe na mão. Isto é o mínimo que posso fazer para lhe agradecer. Kátia limpou as lágrimas. Acenou, sem conseguir falar. Olhou para o carrinho, os brinquedos, para tudo o que Leonor tinha trazido e chorou de felicidade, porque alguém tinha visto nela não uma mendiga, mas uma pessoa digna de gratidão e de respeito. Obrigada. Respirou finalmente Kátia. Obrigada. Leonor procurou na carteira e tirou um envelope. E também isto. Um pouco de dinheiro para que possa. Kátia levantou a mão detendo-a. Não, o carrinho e as coisas eu aceito. São para o bebê, mas o dinheiro não. Por quê? Eu não a salvei por causa de dinheiro. Kátia olhou para o bebê ajeitando cuidadosamente a manta. Fiz o que tinha de fazer. O que não fiz, da última vez. Agora posso dormir descansada. Então pelo menos diga-me, pediu Leonor. Como é que sabia? Como percebeu que o Miguel tinha aquilo planeado? Kátia ficou muito tempo em silêncio, e depois falou suavemente. Eu vejo coisas desde pequena. Nem sempre, mas às vezes, com muita clareza. Eu vejo a morte quando está perto. Vejo o perigo. Eu vi-o pairar sobre a senhora naquele dia, como uma nuvem negra, e soube que se ficasse calada, iria morrer, tal como aquela mulher há 3 anos. E decidiu avisar-me. Sim. Embora percebesse que a senhora podia não acreditar, que podia pensar que eu era louca, mas tinha de tentar. Já tinha ficado calada uma vez,
E isso torturava-me todos os dias. Não conseguia ficar calada uma segunda vez. Leonor limpou as lágrimas que lhe escorriam inesperadamente pelas faces. Salvou-me e eu nunca esquecerei. Kátia sorriu. Pela primeira vez, Leonor viu-a sorrir. Um sorriso suave, triste. Apenas viva. Viva bem. Seja feliz. Esse é o melhor agradecimento. E a Kátia? O que vai ser de si? Eles ajudam aqui. Kátia olhou em redor. Dão comida. Um teto onde ficar. Ajudam com os papéis. Os médicos viram o bebê. Disseram que ele está bem. Vou encontrar um trabalho, endireitar-me, vamos desenrascar-nos. Se precisar de alguma coisa, Leonor tirou um cartão e escreveu o seu número. Ligue-me a qualquer hora, eu ajudo. Kátia pegou no cartão. Assentiu. Obrigada. Ficaram sentadas em silêncio por mais algum tempo. Duas mulheres, cujas vidas se tinham cruzado no momento mais crítico. Uma salvou a outra sem pedir nada em troca. Simplesmente porque podia. Simplesmente porque tinha de o fazer. Leonor saiu do centro de acolhimento de coração leve. Pela primeira vez em 3 semanas, sentia que podia respirar livremente, que o medo recuava, que a vida continuava. O julgamento decorreu 2 meses mais tarde. Leonor assistiu a todas as sessões. Olhava para Miguel sentado no banco dos réus atrás do vidro na sala de audiências e não reconhecia a pessoa com quem tinha vivido durante 5 anos. Tinha emagrecido, o rosto estava encovado, o cabelo começava a ficar grisalho. Ele olhou para ela, e nos olhos dele ela leu o desespero, mas não o remorso, apenas o desespero de uma pessoa cujo plano tinha falhado. O advogado tentou atenuar a culpa. Falou de uma situação financeira difícil, de estresse, de que o arguido não tinha consciência das consequências, mas o procurador foi inflexível. Tratara-se de uma tentativa de homicídio com premeditação, planeamento, preparação, cálculo. Tudo apontava para uma tentativa fria e cínica de se ver livre da mulher por dinheiro. A sentença: 12 anos de cadeia no estabelecimento prisional de Lisboa. O divórcio foi concluído no mesmo dia. Leonor saiu do tribunal e respirou fundo. Tinha acabado. Finalmente tinha acabado. Aos poucos, regressou a uma vida normal. Arrendou um pequeno tum perto do trabalho. Começou a ir à terapia. O trauma era profundo e lidar com aquilo sozinha era impossível. O trabalho ajudava a distraí-la. O novo cargo exigia total dedicação e Leonor sentia-se grata por isso. Quanto menos tempo tivesse para pensar, melhor. Encontrou-se com Kátia várias vezes. Kátia arranjou trabalho como operadora de caixa numa pequena loja. Arrendou um quarto numa pensão. Deixava o filho na creche enquanto trabalhava. A vida voltava lenta, mas firmemente aos eixos. Bebiam chá na cozinha da pensão. Falavam sobre coisas simples, trabalho, o tempo, os planos para o futuro. Não falaram mais sobre aquela noite. Não era preciso. Tudo o que havia a dizer, fora dito. Passou-se 1 ano. Leonor estava na varanda do seu novo apartamento. Olhava para a cidade iluminada pelas luzes noturnas e pensava em como a vida é frágil, em como uma simples respiração pode ser a última, em como uma decisão pode mudar tudo. Ela sobrevivera. Não por ser mais forte, ou mais inteligente, ou mais cuidadosa. Sobrevivera porque não chegara a respirar, porque uma mulher desconhecida decidira não ficar calada, porque por vezes, nos momentos mais negros, surge uma luz inesperada, estranha, mas salvadora. Leonor sorriu. A vida continuava, e ela sentia-se grata por cada novo dia, por cada respiração, por cada oportunidade de continuar a viver.